Prezada candidata, senhora Sandra Kennedy, é um prazer recebê-la na SEAR. Elencamos 10 perguntas elaboradas por nossos associados, referindo-se diretamente ao comércio da nossa cidade. A senhora terá 2 minutos para responder cada pergunta e, ao final, terá 5 minutos para considerações finais, ou complementação de alguma das respostas anteriores, caso considere necessário. O tempo total dessa entrevista será de, no máximo, 40 minutos, cronometrados. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Sobre os horários de funcionamento dos ônibus do município, vemos que a maioria das linhas fazem o translado a cada 1 hora e até mais, dependendo do itinerário. Para quem trabalha no comércio, até às 18 horas, muitas vezes, tem que esperar muito tempo para pegar ônibus. Há uma demanda de ampliação de horários de funcionamento dos ônibus para atender esse público. Haveria possibilidade de ser estudado esse assunto e realocar os horários de ônibus? Perfeito, parabenizo pela questão, porque é, sem dúvida, uma das coisas que mais preocupa o comerciário. E a nós. Precisa ser redefinido o sistema de transporte, os horários e os itinerários. Hoje, se o comerciante que tem alguém que mora na região do Capinzal gasta quase 2 horas para chegar aqui. Quem está na região do Bloco B ou Bloco D, os ônibus sequer entram nos bairros. E tem os horários, inclusive nos preocupa muito, senhor Bianco, a questão dos horários noturnos. Porque tem comerciários que saem depois do horário e ficam muito tempo no ônibus esperando, expostas a essas situações de insegurança que nós mulheres, principalmente, somos afetas. O transporte público regrediu muito no município de Registro. A qualidade, a frequência dos horários, os itinerários, nós precisamos recuperar, e é interessante e é importante destacar aqui que mesmo com subsídio pago pela prefeitura. Então, o nosso projeto é separar o rural do urbano, porque, desta forma, subsidia o rural, porque é natural que ele não se autossustenta, mas é necessário, e toda a população tem direito. Ao você ter um sistema de transporte mais adequado, com os horários adequados, com os itinerários adequados, naturalmente a demanda vai aumentar e a linha e a empresa, enfim, o sistema fica autossustentável. Essa é a nossa aposta e não tenha dúvida, a cidade do futuro inclusiva tem que pensar em transporte público de qualidade até para reduzir o número de carros na rua. Muito obrigado. Segunda pergunta. Temos a informação de muitas crianças de 0 a 3 anos na fila de espera para conseguir uma vaga nas creches municipais. Gostaríamos de saber qual a sua proposta sobre o assunto. Sobre, 1, o horário de funcionamento do comércio é até às 18, e os das creches vai só até 17. Poderia ser revisto esse horário das creches para atender melhor as mães que trabalham no nosso comércio? Como é bom conversar com uma instituição que está muito ligada aos problemas reais que vive a população de Registro e as comerciárias e comerciários. Parabéns. Este é o segundo tema. Sem dúvida. Fila de espera nas creches e os horários inadequados. Eu falo como alguém que sempre agradeço a Deus e a população que me deu a oportunidade de governar por 4 anos. Eu fui capaz, em 4 anos, de dobrar a oferta de creches nesse município. Quando eu assumi, tinha 500 vagas, entreguei com 1.118 vagas. E, portanto, nós vamos enfrentar as filas em creche, que hoje chegam, como o senhor disse, mais de 300. É preciso, a curto prazo se aluga casa, se faz contratação emergencial de trabalhadores, mas é preciso enfrentar a questão das vagas, da fila para as vagas em creche. Isso é muito sério, isso coíbe o pai, a mãe, enfim, é uma situação que é direito da criança o acesso à creche e é, claro, uma segurança para o pai e para a mãe trabalhadora. Agora, o tema novo que tem surgido aqui em Registro, e vejo várias cidades esse debate, nós também queremos enfrentar, e confesso que não temos uma proposta definida, mas é preciso construir, que é a extensão do horário para as 18 horas ou 18h30. Nós temos que construir respeitando a dinâmica do servidor público, mas também entendendo a demanda dos usuários, ou seja dos comerciários ou das pessoas em geral, dos pais e mães em geral.
geral, que tem os filhos na creche. Então, Carla Kawanami é psicóloga, é também muito ligada às políticas públicas. Nós vamos buscar alternativa para, ouvindo os dois lados, servidor público e a demanda do comércio, a demanda de forma geral, não só do comércio, buscar uma solução. Eu sei que é possível, não só pensando em horas extras, mas é possível nós pensarmos numa adequação, e vamos conversar com os servidores sobre isso e com a CIAR sobre isso. Muito obrigado. Compromisso. Vamos lá. 2 perguntas de agora. Vem a 3 e a 4. Uma complementa a outra. Pois não. O estacionamento rotativo é um serviço que apoia muito o nosso comércio, permitindo que os clientes tenham chance de estacionar veículos na área central da cidade para acompanhar o comércio. O horário de término da cobrança do ticket teria que ser 18 horas também. Há possibilidade de revisão desse horário junto à empresa que administra o serviço? Eu entendo, tal como foi aqui no enunciado, que é um serviço necessário, mas é um serviço que precisa ser melhorado. Eu, com todo respeito aos trabalhadores, aos colaboradores, não é responsabilidade deles, mas a primeira questão que nós precisamos melhorar é a abordagem. A forma como o usuário é abordado, principalmente das outras cidades, que às vezes inibem de vir para o comércio local com medo da Zona Azul. Então, acho que é uma questão importante para a gente redefinir. A segunda questão, que é o horário. Né? Eu acho que o horário precisa, sim, ser adequado, isso é perfeitamente plausível e nos comprometemos, mas eu gostaria de discutir com a CIAR, como eu falo discutir com a CIAR, significa propostas da candidata a prefeita, eleita, vai discutir com os interessados, que é tornar a Zona Azul um pouco mais amigável, por exemplo, ampliando o tempo de tolerância. Eu acho que isso atende aos dois lados, não trava o comércio e, ao mesmo tempo, torna mais possível esta... Seu Bianco, para nós, acho que ninguém acha que não seja importante a Zona Azul, mas ela não está amigável. Eu gosto de usar essa palavra porque as pessoas têm, enfim, aversão a esse sistema. Então, ele precisa humanizar a abordagem, adequar o horário, mas também eu quero discutir a ampliação do horário de tolerância. Isso é fundamental porque permite a compra rápida, permite, portanto, que você faça o que você precisa no comércio como usuários, sem travar o comércio, que é a nossa grande preocupação. Em resumo, é preciso readequar o sistema. E nós vamos fazer isso. E, como eu disse, nós vamos complementar essa pergunta, porque sobre a Zona Azul temos recebido muitas reclamações partindo de clientes de fora da cidade, que vêm comprar em nosso comércio. E tem dificuldade de achar pontos de vendas ou do ticket, ou não encontram facilmente os vendedores na rua. Pior ainda, se são multados, depois só conseguem regularizar a multa em registro em horário comercial. Poderia ser dada a opção de pagamento via Pix para o cartão de multa? Não, quando eu falo que tem que redefinir esse sistema, perfeito, quer dizer, tem que usar a tecnologia disponível, não é possível, nós tivemos dificuldade de pagar com cartão até, durante muito tempo, a Zona Azul. E é preciso entender e mudar a lógica. E eu falo como quem implantou isso quando prefeita. Qual mudar a lógica? A lógica não pode ser a empresa ter lucro. Senhores, os colaboradores recebem premiação de quantos mais advertências eles dão. Imagina isso. A lógica tem que ser apoiar o comércio, a lógica tem que ser organizar o trânsito, a lógica tem que ser fazer nossa cidade fluir. Então, nós vamos fazer um modelo de contrato onde você define o valor fixo, quanto custa a taxa de administração, mais X colaboradores para operar. O restante, o que vem, será feito como nós fizemos no passado, destinado às entidades sociais. E não hoje, quando é só um percentual desse lucro. Então, Zona Azul não é para ter lucro. Zona Azul é para apoiar o estacionamento rotativo. A gente fala Zona Azul como, enfim, como vício de linguagem, talvez, um apelido, mas o estacionamento rotativo tem que servir para o desenvolvimento da cidade, tem muita mudança a ser feita. Tecnologia, sim, horário, sim, abordagem, sim, e não pode ter como objetivo central o lucro, tem que inverter essa lógica. Obrigado. O registro ainda não conta com sanitários públicos. Qual a sua posição sobre esse assunto? E já contou. Já contou, era na Praça dos Expedicionários, quando nós fizemos o Centro de Inclusão Digital, o CID, fizemos o Centro de Economia Solidária,
As mulheres tinham ali oportunidades, mulheres, homens, mas naquele caso era um grupo de mulheres, de vender seus produtos e tinha o sanitário. Nós vamos pelo mesmo caminho novamente. Primeira solução é um sanitário público na Praça dos Expedicionários, porque a Praça dos Expedicionários será revitalizada. Mas eu quero dizer recuperada, porque revitalizada, a reforma já foi objeto de muitos, vou pedir licença aqui, aspas, escândalos, porque foram denúncias de mau uso do recurso público. O que eu gostaria, seu Bianco, é de voltar, em respeito à memória afetiva da nossa cidade, recuperar aquela Praça dos Expedicionários, com o chafariz, com a fonte luminosa, pensar naquilo, pode parecer retrô, e é retrô, onde você anuncia música, como é que você chama isso? Do coreto, né? E quem sabe com imagens, fotos das nossas várias fases do desenvolvimento da nossa cidade, mas voltar a fazer da Praça dos Expedicionários um lugar de encontro, de convivência das nossas famílias. Eu sempre agradeci pelos 4 anos que tive de governo, mas não deu tempo de fazer isso que é o que eu digo, respeito à memória afetiva da nossa cidade, e lá será, no primeiro momento, o sanitário público. Além da revitalização da praça, a praça retrô, mais moderna, portanto, trazendo aqueles equipamentos que nós tínhamos, né, a fonte luminosa, o coreto, também o sanitário público, e depois temos que pensar em outras alternativas também em outros locais da cidade. Mas, pelo menos lá, é uma vergonha, seja para a área rural, seja para qualquer cidadão que está na cidade. Muito importante a preocupação. Muito bom, obrigado. Registro possui cerca de 1.700 pessoas com deficiência, que sofrem no dia a dia pela falta de acessibilidade, não só no comércio, mas nas ruas e calçadas irregulares. O que podemos esperar dessa pauta no seu governo e sobre os vendedores ambulantes que estão fechando as calçadas? Acessibilidade e ambulante, 2 temas. Acessibilidade, nós temos que avançar. Nós temos que avançar porque nós já tivemos, né, cada gestão faz o básico, hoje é hora de avançar, porque muitas das rampas de acessibilidade, pensando só na acessibilidade física, motora, elas estão inadequadas. Minha amiga Cristiane me convidou esses dias, o marido teve um acidente, portanto, há 2 anos ele está usando cadeiras de rodas, ela saiu comigo, eu dentro do carro dela, me mostrou como é que eu desço com ele aqui, absolutamente o contrário, inverso. Você não consegue descer com o cadeirante nas rampas, grande parte das rampas que estão colocadas, elas são colocadas de forma errada. Então, nós precisamos corrigir, precisamos ampliar, precisamos cuidar das calçadas, tem muita tarefa para fazer, mas tem que trazer o tema da inclusão certamente para dentro. Nós estamos falando da inclusão só do ponto de vista de deficiência física, né, do cadeirante, mas temos que pensar também naquele que é cego, nas outros tipos de inclusão. Está incluído nos 1.700. Exatamente, nós temos que fazer censo, seu Bianco, também, um censo mais detalhado, nós não sabemos quantos, falando em linguagem de Libras, por exemplo, sempre os estudiosos nos trazem essa questão, precisamos saber quantos são, mas independente de saber quantos são, sabemos que são muitos, e é o compromisso nosso com a Central de Libras também, no município de Registro. Os ambulantes serão respeitados no nosso governo, mas nós temos que conversar para buscar alternativas. Eu penso muito num centro popular, num shopping popular, num local que fosse adequado, ouvindo, porque vocês que são do comércio é que sabe o que dá certo. Não pode a prefeitura impor nada. Lá em Brasília fizeram um shopping popular completamente fora do lugar. Nunca ninguém vai comprar lá um elefante branco, para dar um pequeno exemplo. Então, nós temos que buscar alternativas que garantam a sobrevivência, o lucro e o pão na mesa para todos os segmentos, o comércio e também o ambulante. As ruas da área central de Registro estão bem iluminadas. Esse é um ponto positivo que podemos elencar. Porém, a iluminação pública nas ruas paralelas, transversais e nos bairros ainda está deficitária. No seu governo, poderemos contar com ampliação do investimento em iluminação na nossa cidade? E Guarda Municipal poderia ser considerada na proteção do nosso comércio? Eu costumo dizer que destruíram muitas coisas, e uma delas foi a iluminação pública. Nós tínhamos a Electro, que estava problemas, responsável pela manutenção. No primeiro ou segundo ano, gestão, não me lembro, do governo Fantin, acho que foi a segunda, eles abriram mão da manutenção da Electro e passou a ser uma empresa terceirizada.
empresas, né, que são várias. E, desde então, o problema piorou muito. Passou a ser assunto de vereador, trabalho de vereador, dizer quantas lâmpadas estão queimadas em cada canto dessa cidade. Ora, sabe, o nosso trabalho tem que ser o com outras preocupações mais estruturantes, e não essa. Mas o problema é tanto que passou a ser objeto de indicação de vereador na Câmara. Portanto, eu digo isso, precisa exigir qualidade na manutenção. A reposição das lâmpadas é o básico e, claro, tem esse processo todo de troca das lâmpadas de mercúrio para as... Esqueci o nome, que chama essas mais claras. Me fugiu agora o nome. LED. Isto de LED, perdão. Muito obrigada. Isso precisa ser garantido e será, não é? Iluminação, mais do que nunca, tem que fazer parte do nosso tema, porque é segurança pública, não é? É segurança pública, precisa ser ampliado. Nós temos até acessos à faculdade, por exemplo, à Unisep, hoje, o que os jovens estão levantando como uma situação gravíssima de risco? Falta de iluminação pública no entorno. Assim como da questão do transporte público, que eu já tratei aqui, que era a falta de adequação, sabe, dos horários daquela instituição que recebe muitos alunos de Registro e do Vale do Ribeira, e não é de agora que eles levantam o problema. As aulas terminarem às 22 horas e o próximo ônibus passar às 22h40. É seríssimo. Iluminação pública, transporte, como nós já tratamos, são questões de segurança pública e nós vamos dar prioridade, com certeza. Obrigado. A SEAR presta serviços à Prefeitura com o programa de estágios. Seria possível analisar a possibilidade de a Prefeitura também utilizar nossos cartões de benefícios aos funcionários, comprando em registro, fomentando o comércio local? 12 anos eu falaria com a Valda, que está aqui na sala conosco, que nós tentamos o Acredito, é isso? Acredite, né? E estávamos bem avançados nesse processo, foi no final da minha gestão. Gostaria muito de voltar à Prefeitura de Registro e já ter isso implantado, mas não foi. Faremos, mas aproveito a oportunidade para dizer que, ou através desse cartão, que vamos estudar juntos, ou de outro mecanismo, nós também vamos fortalecer o comércio local, seu Bianco, fortalecendo as compras públicas. A Prefeitura comprar do comércio local, por exemplo, uniforme escolar e material escolar. Qual o nosso compromisso? É cadastrar, isso é simples, né, o comércio que fornece, mas nós vamos avançar um pouquinho para avançar na autonomia econômica das mulheres, das costureiras, das MEIs. Nós vamos trazer as costureiras, formalizá-las como MEI e cadastrá-las para que elas possam fornecer o material escolar, o uniforme escolar para as nossas crianças. Enfim, as crianças vão ter o uniforme do tamanho delas, no tempo certo, e fazendo girar aqui em Registro mais de 3 milhões. Com o material escolar e o uniforme escolar, dá mais de 3 milhões. Sim. Então, repito, seja com cartão Acredite, seja com outra modalidade por conta das MEIs costureiras, mas isso vai dar um fôlego muito grande e eu estou muito animada porque, há pouco tempo atrás, eram poucas cidades que tinham essa experiência. Hoje, a capital de São Paulo já tem e muitas cidades do Porto de Registro já tem. E nós vamos fazer aqui em Registro também, espero muito que seja em parceria com a SEAR. Será, muito obrigado. Está sendo desenvolvido um roteiro de turismo para Registro, visando a colonização japonesa. Inclusive, a SEAR participa hoje desse roteiro. Haveria possibilidade no seu governo de serem implantadas cerejeiras em toda a Praça Beira-Rio e no restante da cidade? E o que a senhora teria de proposta para o turismo em Registro? Nós falamos tanto de turismo como uma vocação do Vale do Ribeira e de Registro, que é preciso, enfim, que se avance nisso. Porque, sem dúvida, além da logística que a gente defende, eu sei que o senhor concorda com essa ideia também, de CDs, como foi o exemplo do Boticário que a gente trouxe, vocação para logística, resumindo, centro de distribuição e outros negócios em torno disso. Sem dúvida, o turismo é uma segunda opção, mas vem ao longo dos anos muito devagar. Em relação especificamente ao plantio de cerejeiras, eu confesso, porque eu não gosto de fazer promessa
não é falsa, mas leviana, que eu não sei do ponto de vista da agronomia se elas vão bem no nosso clima. Se elas forem, o compromisso está dado, porque é uma marca importante da colonização japonesa e a gente pode e deve fazer isso sim. Quando eu vou para Tapiraí, eu sei que tem muitas cerejeiras, mas lá é mais frio. Se aqui nós tivermos clima adequado, será um compromisso. Já existe alguma espécie, já conversei com o Nesp. Que bacana, que Tá bom. bacana. Então, isso poderá sim, eu sempre digo, o respeito à colônia japonesa, à imigração japonesa, assim como respeito aos negros, respeito aos ribeirinhos, que todas as culturas devem ser valorizadas, e também a colônia japonesa, como fiz quando fui prefeita, foi o tombamento de todos os... pelo IFAM, né, de todos os prédios aqui, tantos Exatamente. prédios como a colônia, como a gente fala, material e imaterial, né, que é a nossa... foi o tombamento dos 4 eventos aí pelo IFAM. Portanto, seu Bianco, o turismo e o turismo na ótica da colônia japonesa, ele é uma grande possibilidade nossa, não é? Eu penso que, assim, tem que fazer uma ação, continuar, não quero desrespeitar o que já foi até agora em relação ao Codivar, mas continuar tratando desse tema de forma regional. Né, que é registro como centro de serviço, hotelaria, gastronomia e a potencialidade que a gente tem aqui na região, com a nossa biodiversidade, cavernas, enfim. Se fosse para falar de turismo, seria a tarde toda, mas temos enorme potencial. Muito bom, muito obrigado. A última, os últimos 2 minutos aqui que eu tenho. O último minuto que eu tenho, a senhora tem 2, depois tem 5 para a senhora. As praças públicas de registro estão servindo de local de apoio para usuários de drogas. Isso inibe muito a circulação de pessoas e famílias que querem utilizá-las para o lazer. Haveria em seu plano de governo alguma iniciativa para a humanização desses espaços? E sobre moradores de rua? Eu estive recentemente no Rotary, conversamos sobre isto, e eu quero aqui repetir para os sócios da CIAR, para os comerciantes e comerciários. Não é um tema simples, morador de rua, mas precisa ser enfrentado, nos 2 aspectos. São vidas humanas, precisam ser respeitadas, precisam ser entendidas e apoiadas para sair dessa situação desumana. Desumana. Por outro lado, são espaços públicos que todos nós temos direito a circular. Na medida em que aquela situação de dependência química que leva a situações extremas, né, até de, enfim, nem quero usar esse microfone para descrever, nós sabemos o quão subhumano é, ou desumano é, mas também impede a circulação da população em geral. Então, em resumo, é uma ação articulada de assistência social, de geração de emprego e renda, de saúde, em grande parte é um tema de saúde, mais de saúde às vezes do que de assistência. Se fosse simples, era só construir casa para as pessoas, mas não é, repito, é de tratamento para dependência química. Quando sai da clínica, precisa ter porta de saída, precisa ter oportunidade de trabalho, e não adianta querer cadastrá-lo em 8 horas de trabalho, ele não está apto ainda, tem que ser trabalho que paulatinamente ele volta para o mercado de trabalho. E, como eu disse, porque é a questão central das praças, revitalizar as praças, a Praça dos Expedicionários, esse compromisso como praça retrô, mas as outras praças também. E quero muito investir em áreas de lazer nos bairros, na periferia, em toda a região, porque a Registro precisa ter mais espaços de convivência. Então, eu digo, não é para ignorar, mas também não é para dizer que é simples. E nós vamos tratar de forma integrada geração de emprego, saúde, assistência e esta articulação com a revitalização dos espaços da nossa querida Registro. Obrigado. Agora a senhora tem 5 minutos, sem nenhuma pergunta nossa, pois nós encerramos. Obrigado. Eu que agradeço muito, parabenizo demais a iniciativa da CIAR, que sempre teve essa iniciativa de nos colocar como candidatos nossas propostas para os seus associados. E essa forma muito criativa, né, de estarmos aqui dialogando com a população de forma virtual. Parabenizo muito, né, ao senhor, à sua equipe, a toda a diretoria. Obrigado. Quero dizer à população que me acompanha que eu tenho muita vontade, estou muito disposta, muito aguerrida, buscando essa oportunidade de voltar a governar a nossa cidade. Eu tenho uma sensação que não é só um problema pessoal de um ciclo encerrado, mas foi de um momento da cidade de Registro que eu uso esse termo que foi interrompido.
que era um ciclo que investiu em registro do futuro, que investiu em situações que pudessem dar o nosso desenvolvimento. Falo aqui de dois exemplos. O polo de educação, que é pré-requisito para a atração de novos investimentos. Quando estive prefeita, viabilizei a vinda do SENAC, com apoio, sim, inicial, da semente plantada pela CIAR, pelo seu Bianco. Viabilizei a vinda do SENAC, do SESC, do Instituto Federal, do SESI e do SENAC. Do SESI e do SENAI. Todas essas instituições, e o seu Bianco é uma pessoa visionária, sabe disso, não é simples trazer para uma cidade de 50 mil habitantes, de 60 mil habitantes agora. E nós conseguimos. E por que buscar essas instituições de ensino? Para atrair investimentos, para atrair empresas e possibilidades e projetos de fora de registro. Porque ninguém vai para uma região se não tem instituições de ensino que forme e qualifique os seus trabalhadores, os seus colaboradores. Por isso eu tenho muito orgulho de ter conquistado o polo de educação naquele momento, mas quero dizer que precisamos, e era este o objetivo, atrair os investimentos que não fizeram. Não foram atrás de novas empresas, e aí é o segundo exemplo que eu falo do Boticário. O Boticário, eu digo muito sobre ele, porque foi uma conquista fenomenal para a nossa cidade, mas foi por quê? Porque eu já tinha o Instituto Federal publicado no Diário Oficial, estive com, então, ministro Haddad, ministro da Educação à época, e pedi para que publicasse já a decisão da implantação do Instituto Federal, com o curso de logística, porque isso nos permitia o diálogo com o Boticário, assim como fizemos uma lei municipal tributária de isenção, aspas, fiscal, que nos permitiu, foram esses dois grandes movimentos que permitiu atrair empresa do porte do Boticário, mas eu queria que fosse o cartão de visitas. Em outras palavras, dizer, se o Boticário está em registro, então vem ceder do Magazine Luiza, que eu já estava em negociação, então vem ceder outro, outras possibilidades. Mas nós tivemos esse ciclo interrompido. Então, um grande foco da minha proposta de governo é gerar oportunidades para toda a população, mas o foco no primeiro emprego, na juventude e nas mulheres. Porque quando você dá uma isenção, quando você garante algum benefício fiscal, você pode direcionar. É por isso que a lei que criou o Boticário define uma quantidade de vagas para jovens e para mais velhos e define a obrigatoriedade de contratar de pessoas, trabalhadores de registro. Então, o foco no desenvolvimento, que passa tanto por atrair novas empresas, como fortalecer o comércio, como nós falamos, com as compras e tudo aquilo que a gente discutiu aqui nessa tarde. E outro grande foco é a minha especialização. Eu sou especialista na área da saúde. E não tem outro problema maior que em qualquer canto que você vai, porque a nossa população, quase 90% usa o SUS, que não seja a saúde. Esgarçaram a saúde. Esgarçaram do ponto de vista de desconstruir as políticas públicas, o que funcionava, e do ponto de vista, infelizmente, de virar um balcão de negócios. A ponto da gente ter um laboratório na cidade, o laboratório Adolfo Lutz, por exemplo, o antigo Adolfo Lutz, agora laboratório regional, e não direcionar nenhum exame para lá para poder comprar de empresa pública, ou o aumento gigantesco que teve, de empresa pública, não, de empresa particular, e o aumento gigantesco que teve do contrato da UPA. Em 6 anos, subiu de 10 milhões para 18 milhões. Então, há de ser investigado, como fiz como vereadora, estão nos órgãos de investigação, seja a Polícia Federal, Ministério Público, enfim. Então, eu quero muito ser prefeita da nossa cidade para recolocar registro, sabe, num patamar de centro regional, com oportunidade para as pessoas, com oportunidade de que a gente resolva os problemas corriqueiros, diários, e que há muito tempo vem uma prefeitura de costas para a população de registro, ignorando as reais necessidades. É disso que eu me alegro muito de estar aqui na CIAR, dialogo com a população de registro, pedindo essa oportunidade, junto com Carla Kawanami, que inclusive é do comércio, de poder governar a nossa cidade. Muito obrigada, seu Bianco, muito obrigada, CIAR. Eu agradeço. E nossa associação coloca-se à inteira disposição para que, em parceria com a Prefeitura, possamos continuar desenvolvendo a cidade de Registro como ela merece. Muito obrigado e sucesso.